Capítulo 32, exercício 1 e 2. Desenhe o diagrama para o circuito das figuras. Bom, aqui nós estamos falando de dois exercícios, 1 e 2, que são idênticos, só os circuitos que são diferentes. A ideia é associar uma ligação real, né? Você tem aqui a pilha e os resistores, ou no segunda figura um capacitor, que é uma ligação real, ao diagrama que a gente tem, que a gente aprendeu a fazer diagrama de circuitos. Então, por exemplo, no primeiro desenho, o primeiro desenho você tem uma pilha de 9 volts, está a parte positiva para cima, a negativa para baixo. Essa pilha está ligada por fios a resistores, certo? E o que a gente vai fazer é um diagrama dessa ligação. Então, por exemplo, você tem a pilha de 9 volts e a gente sabe que a representação gráfica da pilha é a representação gráfica de uma fonte. Então você tem aqui uma fonte, o lado maior em cima, o menor embaixo, porque está representado aqui a parte positiva em cima e a negativa embaixo. E aqui são as ligações nos terminais da pilha. Bom, a partir da pilha, da ligação da pilha, você tem um ponto de nó, né? Esse ponto de nó, que eu vou chamar de ponto A, que está aqui em cima, certo? E na parte de baixo da pilha você tem outro ponto de nó, que eu chamo de o nó B, né? Que esse é o ponto B, que é um nó que está ligado aos fios que ligam os resistores e a fonte. Então, a parte de cima, a primeira ligação no ponto de nó A vai para a esquerda e é ligado a um resistor de 75 ohms, onde a parte de baixo do resistor volta para o ponto nó no ponto B, isso é na parte de baixo da fonte, que é a parte negativa. Então, o lado direito, você tem um fio que liga um resistor e esse resistor volta para a parte negativa da fonte. É uma fonte de 9 volts e o nosso resistor do lado esquerdo é de 75 ohms. Bom, está aqui o nosso ponto de nó A na parte de cima e o ponto de nó B na parte de baixo. São as duas representações gráficas das ligações dos fios que estão aqui. Do ponto de nó A para o lado direito, ele vai para um segundo resistor de 50 ohms. Só que a outra parte do segundo resistor liga a um terceiro resistor de 100 ohms. Aí, do terceiro resistor, é que ele volta para o ponto de nó B e, consequentemente, para o lado negativo da fonte. Então, você sai do lado direito, é ligado a um primeiro resistor de 50 ohms, e depois um segundo resistor de 100 ohms, e depois ele volta para o ponto de nó B e, consequentemente, a parte de baixo da fonte. Então, esse resistor de cima é o de 50 ohms e o resistor de baixo é de 100 ohms. Certo? Então, o que a gente tem é uma ligação, é uma representação gráfica, né? Um diagrama dessas ligações reais que estão no desenho entre os fios, a fonte e os resistores. Eu vou aproveitar o exercício para não só desenhar o diagrama, que a princípio o primeiro já está feito, para caracterizar o circuito, né? E a caracterização do circuito é, na verdade, as correntes de resposta do circuito. Então, por exemplo, da fonte você sai uma corrente I. Essa corrente I no ponto de nó A é dividida em I1 para o lado esquerdo e I2 para o lado direito. É o que a gente vai chamar. Bom, corrente 2, é claro, no ramo da direita, ela não tem nenhum outro ponto de nó. Isso quer dizer que ela passa pelo resistor de 50 ohms, como I2, passa pelo resistor de 100 ohms, como I2, e volta para o ponto B como I2. Certo? A corrente 1 passa pelo resistor de 75 e retorna para o ponto B como I1. Quer dizer, todo o ramo da esquerda a corrente é a mesma, porque você está no regime estacionário, e todo o ramo da direita a corrente é a mesma, porque você está no regime estacionário. E, claro, as duas correntes se juntam no ponto B e retorna a corrente I para a nossa fonte.
e a gente pode calcular essas correntes de forma razoavelmente fácil. Por exemplo, o nosso VAB, que é a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B, é na verdade a DDP da fonte, que é 9 volts. Certo? E essa é a diferença de potencial sobre o resistor de 75. Então a corrente I1, que é a corrente que passa pelo resistor de 75, pela lei de Ohm, vai ser VAB, que é a diferença de potencial sobre o resistor, dividido pela resistência. Isso é 9 volts dividido por 75 ohms, 0,12 amperes. O mesmo VAB é a diferença potencial do ramo da direita. Só que o ramo da direita, a corrente que está passando sobre o resistor de 50 ohms é a mesma corrente que passa pelo de 100, independente do valor dos resistores. Então você tem aqui uma associação em série. A resistência então do lado direito é equivalente, a resistência equivalente a 150 ohms. Dessa forma a corrente 2, já que já tem a mesma DDP, vai ser 9 volts dividido por 150, que é a resistência em série 50 mais 100, né? E isso nos dá uma corrente de 0,06 amperes. Bom, dessa forma, a nossa corrente total, que é a corrente que sai da fonte, é a soma de 1 mais I2, então vai dar uma corrente de 0,18 amperes. Bom, tem uma outra forma de a gente calcular essa corrente, que é, na verdade, calculando a resistência equivalente do circuito. E a resistência equivalente do lado direito, a gente já viu que é 150, só que a diferença de potencial do lado direito é igual à diferença de potencial do lado esquerdo, independente do valor de suas resistências. Bom, essa é a caracterização de uma associação em paralelo. Então, o lado direito e o lado esquerdo estão em paralelo porque a diferença de potencial dos dois é a mesma. Então, se a diferença de potencial dos dois é a mesma, os dois estão em paralelo, 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre 75, que é a resistência da esquerda, mais 1 sobre 150, que é a resistência equivalente da direita. Isso implica que a nossa resistência equivalente é de 50 ohms. Então a corrente total, a gente pode calcular a corrente total que sai da fonte, que é a diferença de potencial imposta pela fonte ao circuito, que é 9 volts, dividido pela resistência equivalente do circuito, que é 50 ohms. Isso nos dá uma corrente de 0,18 amperes, que é exatamente a corrente que a gente calculou ali. Essa aqui é uma outra forma de calcular a corrente também. Bom, o segundo circuito, é claro, a gente vai proceder da mesma forma. Vamos pegar cada elemento do circuito e fazer o diagrama, que é, a princípio, o que o exercício quer, né? Então a gente parte da pilha, que tem 12 volts. Então a gente coloca a parte maior em cima e a menor embaixo. Por quê? Porque se a gente der uma olhada para o circuito, a gente vai perceber que a parte positiva está em cima e a parte negativa está embaixo. Então a gente, claro que estamos colocando o diagrama na mesma polarização da pilha que está ali em cima. A parte de cima da pilha, ela é ligada a um resistor de 50 ohms. E a partir daí, depois do resistor, você tem um ponto de nó, certo? Eu vou chamar esse ponto de nó de ponto A, que é o ponto que sai para o lado esquerdo para um capacitor e para o lado direito para um outro resistor. Tanto capacitor como outro resistor, se você perceber, o outro lado deles volta e se junta num outro ponto de nó que eu chamo ponto B. E eu vou caracterizar no diagrama os dois pontos de nó. E, claro, os dois voltam para o lado negativo da fonte, certo? Que é a parte de baixo. Então vamos lá. Então, em primeiro lugar, a nossa pilha é ligada a um resistor. Um resistor de 50 ohms.
certo? E esse resistor de 50 ohms vai ter um ponto de nó. Um dos lados desse ponto de nó vai estar ligado a um capacitor. O outro lado desse ponto de nó vai estar ligado a um resistor. Certo? E eu estou aqui, na verdade, caracterizando o ponto de nó que eu chamei de A. Bom, o nosso capacitor tem 10 microfarads e nosso resistor tem 100 ohms. Então aqui 100 ohms. Eu vou deixar o capacitor sem indicação, porque tem ali na gráfica, não vai dar para escrever muito aqui. Então, o outro lado do resistor e o outro lado do capacitor se juntam, certo? Como está essa parte aqui, num ponto de nó. Né? O outro lado do capacitor que está aqui, o outro lado do resistor que está aqui, esses dois se juntam num ponto de nó que eu chamei na figura de ponto B, e no diagrama é este ponto aqui, e do ponto de nó ele vai para o lado negativo da fonte, que é esse lado de baixo. Bom, está caracterizado o diagrama, desenhado o diagrama de acordo com a figura em suas posições reais que estão lá em cima. Essa é a forma pelo qual você desenha o diagrama e faz essa associação. Bom, eu vou fazer a mesma coisa do outro exercício, que é caracterizar o circuito, né? Caracterizar suas correntes que saem do circuito. Só que a gente tem um probleminha aqui, que é, se eu for caracterizar a corrente que passa pelo capacitor e a corrente que passa pelo resistor, do jeito que eu estou colocando aqui, e a corrente que sai da fonte, que é a corrente I, essa corrente varia no tempo e ela é um pouco difícil de eu caracterizar a variação no tempo dela. Então o que a gente pode fazer em vez de fazer essa caracterização, a variação no tempo, o que a gente pode fazer é caracterizar o instante inicial, todas as correntes do circuito no instante inicial e todas as correntes do circuito num tempo muito longo. Então a gente caracteriza o circuito dessa forma. Então, para t igual a zero, vou chamar aqui para t igual a zero um instante que eu ligo o circuito, né? Então, nesse tempo igual a zero, a carga do capacitor é zero. Vamos supor que o capacitor esteja totalmente descarregado. Se a carga do capacitor é zero, a diferença de potencial entre A e B é igual a zero. Ora, se a diferença de potencial entre A e B é igual a zero, a diferença de potencial no resistor, que é a diferença de potencial entre A e B, também é zero. Ora, se a diferença de potencial no resistor é zero, a corrente que passa pelo resistor é zero. Bom, se a corrente que passa pelo resistor é zero, então a corrente da fonte vai ser igual à corrente que passa pelo capacitor, que é a DDP da fonte, que é 12 volts, dividido pela resistência, que é 50 ohms. E isso vai dar uma diferença potencial de 0,24 amperes. Essa é a corrente que passa pela fonte, que é a corrente que passa pelo capacitor no instante em que o capacitor está totalmente descarregado. Isso é quando eu ligo o circuito com ele descarregado. Essa corrente vai variando no tempo, a corrente do capacitor vai diminuindo no tempo, a corrente do resistor vai aumentando no tempo, até que para t tendendo ao infinito, isso é para um tempo muito longo. Na prática, o t tendendo ao infinito é mais de 10 vezes o tempo característico de carga e descarga do resistor, que a gente não vai calcular aqui porque não é muito óbvio. Mas a princípio, para t tendendo ao infinito, a corrente do capacitor tende a zero. Certo? Vai a zero. Por quê? Porque o capacitor vai estar totalmente carregado para t tendendo ao infinito. Então a corrente sobre ele, a corrente é quem carrega o capacitor. Se ele está totalmente carregado, então a corrente é zero. Dessa forma, a corrente que sai da fonte é igual à corrente que passa pelo resistor, certo? Pelo resistor de 100 ohms. Consequentemente, a gente tem a corrente que passa pelo resistor de 50 igual à corrente que passa pelo resistor de 100. E como a corrente é a mesma, então você tem a caracterização de um circuito
em série, né? 2 resistores em série. Dessa forma, nós vamos ter os 12 volts dividido pela resistência total, que é 150 ohms, certo? E essa corrente fica 0,08 amperes. 0,08 amperes. A diferença de potencial do capacitor vai ser igual à diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. E essa diferença de potencial é igual à diferença de potencial sobre o resistor de 100 ohms. Certo? Que é 0,08 vezes 100. Então a diferença de potencial sobre o capacitor é 8 volts. Não vai ser os 12 volts da fonte. Perceba isso, que esse é um erro comum. As pessoas acham que sempre vai ter a mesma diferença de potencial da fonte. Não é verdade. Nesse caso, a corrente de fora continua se mantendo e a diferença de potencial do capacitor vai ser só a diferença de potencial sobre o resistor de 100 ohms. Os dois estão ligados nos dois extremos. Então a diferença potencial do capacitor é 8 volts. Consequentemente, a carga total do capacitor, que quando ele está totalmente descarregado, vai ser sua capacitância vezes a sua diferença de potencial, que é a capacitância, nesse caso, é 10 microfarads, vezes 8 volts, isso é 80 microcoulombs. Perceba que eu não coloquei a potência de 10, na verdade eu teria que colocar aqui 10 vezes 10 a menos 6, então daria 80 vezes 10 a menos 6, mas eu mantive a unidade micro, exatamente sem a necessidade da gente colocar a potência de 10, certo? Mantendo a unidade micro, não tem problema. Da mesma forma, eu posso caracterizar, por exemplo, a quantidade de energia armazenada no capacitor, que é meio da capacitância 10 vezes 10 a menos 6, vezes a diferença de potencial sobre o capacitor ao quadrado, que é o 8 ao quadrado. Dessa forma, nós vamos ter uma quantidade de energia de 320 vezes 10 a menos 6, isso é 320 microjoules. Vai ser a quantidade de energia armazenada no capacitor quando ele estiver totalmente carregado. Então, com isso, a gente caracteriza bem o circuito que a gente colocou no diagrama. Eu coloquei aqui, na verdade, todos os valores envolvidos nele. Essa era a ideia. É isso.